Esta é a ideia de Deus. É quando você sente qualquer coisa desagradável, você faz qualquer coisa. Se você vai pôr a mão no fogo, sente que está a queimar, você tira a mão. Porquê? Porque sentiu. Então dá uma reação. É como o sentimento da ira. A ira é um sentimento. Mas com o tempo vai se transformar em mais do que um sentimento, como o caso da hostilidade, que é já a ira em prática, ou a cólera. Estão entendendo? Vamos ler Efésios. Efésios 4. (4, 26). E nós, como em todas as matérias, nós vamos andar bem devagarinho, para isto ficar bem percebido. Efésios 4, 26 diz assim: irai-vos. Deus está a dizer que você pode irar-se. Sabe porquê que Deus está a dizer que você pode irar-se? Você não sabia que Deus tinha dito isto? Ai não, eu tenho que mostrar sempre que sou bom. Eu não posso irar à frente de ninguém, senão eles vão dizer que eu sou carnal. Eu não posso irar, tem que ser bem bom para todas as pessoas. Não posso ficar indignado, nem mostrar a minha cara de indignação. A Bíblia diz: irai-vos e não pequeis. Está a dizer, você pode ter o sentimento da ira. Você pode ter, não tem problema. Claro que não tem problema, foi Ele que criou o sentimento da ira. Mas Deus diz mais, diz: não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ele diz: tu podes ter o sentimento da ira, não pecas. Não se pode pôr o sol sobre a tua ira, porque aí tu vais pecar e vais errar e vais falhar. Existem 3 palavras para ira. E esta parte vou pedir aos irmãos que tenham muita atenção nesta parte. Uma atenção redobrada. São 3 palavras gregas que infelizmente Ferreira de Almeida não tomou em consideração. Isto é por causa de erro de tradução. Porque na verdade, se nós formos a um dicionário, ira é sem dúvida este conjunto de palavras. É desprazer, hostilidade, indignação, exasperação, raiva, cólera, fúria. Mas a ira, para além de ser um sentimento, ira não é igual, por exemplo, à hostilidade. Porque a ira, por exemplo, ira sozinha é um sentimento. Mas a hostilidade, por exemplo, já é a prática da minha ira. É a maneira, é aquilo que eu vou fazer com a ira. Porque a hostilidade é o ato da ira. É a ira em prática. É o sentimento com o acto. E então aí não podemos dizer que a ira é igual à hostilidade, porque não é. Porque a ira é um sentimento. Eu sinto-me irado. Sinto-me chateado com uma situação. Agora, o que eu vou fazer com este sentimento de ira é que vai definir se eu vou ter sucesso ou insucesso. A ira, por exemplo, como os irmãos devem saber, provoca muitos problemas graves em relação à saúde. Vou-vos enumerar algumas áreas. Por exemplo, pode causar várias doenças. Por exemplo, se falarmos amargamente contra uma pessoa, falar daquela maneira amarga, pode causar, por exemplo, uma contração dos vasos sanguíneos do coração. De tal forma que a pessoa tem um ataque cardíaco. Pode ter um ataque cardíaco no meio de uma explosão de raiva. É uma pessoa que sentiu ira, teve um sentimento de ira, mas a manifestação da ira, a maneira de manifestar o sentimento, a maneira de conduzir o sentimento é que não foi correta. Porque você, quando sente medo e entra no quarto escuro, você ou escolhe ficar com medo, e aí escolhe a maneira errada, ou escolhe a outra maneira, que é expulsa em nome de Jesus o medo,
e assume a sua posição em Cristo como rei e sacerdote. Das duas, uma. Da mesma forma com a ira. Você tem o sentimento da ira, sabe que tem que se fazer alguma coisa. Ou você faz a coisa certa, a ira motiva-o a tomar uma posição, porque a ira é um sentimento bom, dado por Deus de propósito, para nos levar a ter uma vontade própria, mais forte. Foi isso, foi a ira que motivou Martinho Luther King, não é? Como é que ele se chama? É Luther King, não é? Que fez com que abolisse a escravatura, por exemplo. Foi aquela raiva, aquela indignação tão forte de estarem a matar as pessoas de raça negra. E então fez ele tomar medidas, fazer coisas. A ira é um sentimento. A maneira de nós lidarmos com o sentimento é que vai definir se vamos ter sucesso ou insucesso. Como o caso aqui deste caso, se a pessoa vai explodir amargamente a maneira como está a falar, amargamente, sem controle, e se faz contração dos vasos sanguíneos do coração e pode provocar um ataque cardíaco. Ou, por exemplo, o caso dos apertos do coração. A pessoa sente um aperto no coração. Normalmente sente os apertos no coração. Normalmente isso acontece quando está a gritar, e depois até falta ao ar e depois sente um aperto no coração e sente um monte de coisas. Porquê? Porque a maneira como conduziu a sua ira foi de uma maneira errada. Existem 4 palavras, e era isso que eu queria falar. 4 palavras, então, para a ira, no grego, e na qual o senhor João Ferreira de Almeida não considerou elas e chamou a tudo ira. E a primeira palavra, em grego, é orgê. Escreva, porque isto vai ser muito relevante. Orgê. A segunda palavra é parogismos. E a terceira palavra é tumos. Temos orgê, parogismos e tumos. A orgê é boa, é uma ira boa. O parogismos é mau, que é uma forma mais, portanto, dura mais, ou vou dizer de outra maneira, é mais forte que orgê.